Alexandre Arce, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Toda terça-feira para trazermos pautas, informações e um pouco de história sobre o nosso dinheiro e sobre a economia brasileira. Eu adorei, a gente sempre tem assuntos super importantes aqui na coluna, mas hoje vamos falar então sobre as maiores curiosidades a respeito do mercado financeiro brasileiro. Então preste muita atenção, você ouvinte, aí você que já é mais velho, você que de repente está com adolescentes, crianças no carro, muita gente talvez não faça ideia do que o Arce vai falar aqui hoje, que é bastante interessante. Tem muita coisa assim diferente quando a gente pensa no mercado financeiro do Brasil? Na verdade, a gente já passou por muitas coisas que parece que não poderia ser viável, É. seria impossível, mas num período de tempo não tão longo, né? Enfim, hoje eu estou com 45 anos e fazendo essa coluna me trouxe lembranças, né, de como foi esses momentos. Então, demonstra que nos últimos 50 anos a gente aconteceu bastante coisa. A gente vai tentar relembrar algumas coisas até um pouco mais antigas, porque conhecer a nossa história econômica, Ariane, é muito importante para que a gente possa ter perspectivas futuras de questionamento, de dor e de boa esperança também, que a gente consiga, né, continuar trilhando ali bons caminhos. Muito bem, conhecer o que aconteceu, né, para entender o que acontece hoje e já projetar o que pode vir a acontecer no futuro. Você sabe que como eu tenho 20 anos, eu não vou lembrar de quase Quase nada, nada, tá certo. mas aí você vai me trazendo aqui essas informações e Você já é da era digital. eu já não tenho mais tantas memórias, mas aí você começa trazendo então esse número que é bastante impressionante. O Brasil já teve 9 moedas diferentes. Verdade. Eu vou trazer aqui o nome das moedas, né? Muita gente vai relembrar, muitos vão falar, poxa, realmente eu utilizei isso na minha vida, e pessoas como a Ariane vai ver que já é modelo real e Bom que nunca eu mudou esse conheço. tipo de moeda, né? Mas olha que legal. A gente começou com o RES, ele foi utilizado desde a época colonial até 1942, quando aí foi transformado para a segunda moeda, que foi o cruzeiro, que foi criado, né, pelo governo de Getúlio Vargas e marcou na época a modernização monetária aqui dentro do Brasil. Ele foi substituído em 67 pelo cruzeiro, já com impacto inflacionário, quando foi retirado alguns zeros, porque ficava aquele tanto dinheiro para comprar poucas coisas. Então era cruzeiro, virou cruzeiro novo. Virou cruzeiro novo em 1967. Tá. Em 70, ele volta a ser cruzeiro, retira o novo, mais uma vez, com essa questão do corte de zeros, justamente para tentar trazer um pouco mais de equilíbrio. Em 86, já viramos o plano cruzado, mais uma vez, a tão famosa inflação brasileira, né, fez com que buscasse ali um outro tipo de moeda. E aí, o cruzado novo, em 89, tentando retirar ali zeros, trazendo buscando matrizes econômicas um pouco mais saudáveis, as quais, né, a gente percebia que a inflação sempre pegou no pé do Brasil. Sim. E em 90, sai o Cruzeiro novo, volta o Cruzeiro. Foi na época quando o presidente Collor assumiu, ele tentou ali buscar ali mais uma estratégia de mudança de moeda para tentar ali conter essa instabilidade econômica. 93, aí sim, já perto, né, dessa migração, né, dessas moedas para o real, foi o Cruzeiro Real, que foi a transição da implementação do real, e a partir de 94 a gente tem a moeda real que estabilizou a nossa economia, e a gente continua, né, com essas preocupações diárias, mas com a moeda muito forte, muito resiliente. Mas o mais legal é que todos os motivos dessas trocas, Daniel e querido ouvinte, foi justamente para tentar fazer ajustes financeiros aqui dentro do Brasil. Muito bem. E Arce, vamos falar um pouquinho também para o nosso ouvinte sobre a Bolsa de Valores do Brasil e sobre essa história aí que permeia a nossa Bolsa brasileira. O Brasil, né, a nossa principal bolsa, a única bolsa, é a B3, que é a Bolsa Brasil de balcão. E ela tem origem em 1890, quando foi criada a Bolsa Livre em São Paulo. E ela foi passando por uma série de transformações ao longo do tempo, fusões, e hoje era uma das maiores bolsas da América Latina. 1890, mas está longe de ser as mais antigas. Para você ter ideia, em Amsterdã,
A Bolsa de lá foi fundada em 1602, quase Caramba. 300 anos depois, a Bolsa Brasileira vem. Mas, enfim, hoje muito resiliente, cada vez mais comum, vou trazer pessoas tão jovens como você, Ariane, que hoje tem a possibilidade, a acessibilidade de poder investir através da renda variável, utilizando essa modalidade que está cada vez mais moderna e buscando trazer também essa possibilidade de todos usarem de maneira fácil, simples, né, e intuitiva. Ah, se seguindo por aqui, a gente tem acompanhado e sofrido aí com preços altos em vários setores da nossa economia. Destaco, por exemplo, os altos valores dos alimentos, não é? Inclusive um problemão aí para o governo federal resolver nesse momento. A gente fala muito de inflação e o Brasil já enfrentou uma hiperinflação extrema. A gente trouxe ali um pouquinho histórico das moedas, né? E dentro delas toda hora a gente falava um pouquinho de cortar zero ou de buscar ali uma mudança, um equilíbrio, né, inflacionário dentro do Brasil. Infelizmente, sim, entre 1980 e 90 foi um dos momentos mais críticos da nossa economia, onde existiu a hiperinflação. Tenho certeza que quem é da minha idade ali vai relembrar um pouquinho, que é um pouquinho mais velho, vai ter vivido isso na pele. A gente chegou, para ter uma ideia, uma comparação, nossa inflação anual, né, Ah, tem uma expectativa através do Boletim Focus do Banco Central que vai ficar entre 5%, 6%, um pouco menos, um pouco mais, tá? Naquela época, a inflação chegava a bater 80% ao mês. Não é nem caramba. a um mês. Então, o que que isso significaria? Se hoje eu vou a uma padaria e compro um pão de sal pagando, sei lá, R$ 1, ao final do mês ele quase dobrava o valor. Tenho certeza que muita gente da minha idade para trás vai relembrar dos remarcadores de preço que ficavam dentro do supermercado, que você comprava alguma coisa pela manhã, ao final do dia já era outro preço. A corrida para o estoque das coisas, principalmente de alimentação, você recebia seu salário hoje, você corria ao supermercado para estocar o máximo de produto possível, porque a inflação ela fazia desvalorização do dinheiro. Então, uma série de estratégias, uma falta de planejamento, principalmente para as famílias brasileiras. Então, acho que isso tem que ficar na nossa mente para que a gente possa cobrar cada vez mais estruturas, matrizes econômicas importantes para evitar esse tipo de situação que realmente foi muito triste para o Brasil. Que levou, hein, a ser esse cenário lá atrás e o que poderia nos levar a algo parecido com isso hoje, por exemplo? A desvalorização, perca de credibilidade, a gente tem falado muito, né, dos cortes de gastos na economia brasileira, se o quanto o Brasil recebe, ele vai ter capacidade de pagamento, e todas as vezes que a gente não tem responsabilidade fiscal, é o grande problema para que aconteça casos como a gente aconteceu em 1980. Muito bem. E seguindo por aqui, a gente fala também sobre o congelamento de investimentos no Brasil. Também, sempre muito falado, algumas pessoas mais uma vez viveram, foi um momento muito triste também na economia brasileira, onde teve ali pessoas ceifando suas vidas por uma determinada ação política brasileira, tentando, né, mais uma estratégia, muitas vezes não entendendo qual seria o impacto final, mas em 1990, né, o presidente Collor e toda a sua equipe econômica, eles fizeram uma estratégia para tentar conter a inflação, seria travar o dinheiro da população. Então, na época, foi travado ali a poupança, gerou muito pânico. Imagina só, você tem seu dinheiro guardado com acesso livre a ele, de repente você não pode mais utilizá-lo. Isso minou fortemente a confiança do mercado, mas também, para toda tragédia, a gente tem que olhar o ponto positivo. Acho que a partir disso iniciou um olhar mais criterioso para mudanças econômicas das nossas matrizes econômicas. E aí veio logo em seguida o Plano Real, que a gente já completou, né, mais de 30 anos, mostrando que cuidado, observar. E mais uma vez, eu acho que a Nova Brasil tem essa importância dentro, né, da economia brasileira, porque ela cada vez mais, toda terça-feira, a gente tenta trazer informação para que você, ouvinte, seja mais criterioso ao cuidar do seu dinheiro e também fiscalizar diariamente como está sendo usado o nosso dinheiro, que é pago através dos impostos. Yassi, para a gente fechar então esse papo aqui, a história, o balanço da história do mercado financeiro brasileiro tem um saldo mais positivo, mais negativo, é uma história marcada por muitas mudanças. Como é que você analisa o que a gente já viveu até aqui?
Eu acho que o Brasil tem amadurecido bastante e a demonstração vem através da nossa última moeda há mais de 30 anos, uma perspectiva de continuidade forte. Eu acho que as pessoas têm cada vez mais responsabilidade. A gente percebe que, mesmo existindo mudanças de viés de pensamentos políticos, mas as estruturas básicas econômicas se perpetuam, e isso é muito importante para que traga previsibilidade, credibilidade dentro do mercado e, logicamente, quem vai ser usufruir de tudo isso é toda a população brasileira. Mas eu acho que a história não pode ser esquecida para que a gente possa evitar problemas como a gente teve em anos anteriores. Muito bem, Alexandre Arce, nosso colunista de finanças pessoais, sempre por aqui às terças-feiras. Obrigada por hoje, Arce. Até semana que vem. Eu que agradeço aos sempre ouvintes. Se tiver alguma dica, algum assunto importante, pode colocar aqui dentro do meu Instagram, Alexandre Arce. E lembrar sempre, muita cor para o seu dinheiro.